Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do meio-dia. Hoje com a nona edição do programa Mercúrio em Virgem. O programa onde eu analiso um ou mais aspectos dos mapas astrais que tu me trouxeres. A minha audiência me traz o mapa astral ou os aspectos do mapa astral, da sua dúvida, da sua preferência, e ao vivo a gente vai analisando e destrinchando o significado desses aspectos. E bom, nós temos então vagas, para todas as próximas edições do programa Mercúrio em Virgem. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões, aproveitem e venham participar aqui ao vivo. Mas se por um acaso alguém tiver muita timidez, alguém tiver muita vergonha de aparecer, pode me mandar as perguntas também. E que é o caso de hoje, Nós temos algum amigo tímido que enviou as perguntas do seu mapa, que é um mapa muito interessante. Aliás, eu até brinquei com ela, que é uma moça, que ela não deveria ter vergonha, porque ela tem um mapa extremamente forte, e não tem indícios de timidez. Então era uma coisa realmente muito pontual e circunstancial. Bom, pessoal, o objetivo então é a gente apresentar para vocês alguns exemplos práticos e bem concretos do que é um mapa astral, do que é a resolução, a interpretação de um mapa. E até o nome se chama Mercúrio em Virgem, porque nós procuramos ser tão detalhistas e tão minuciosos quanto são as pessoas que têm esse aspecto no seu mapa. Então, para no programa de hoje nós analisarmos esse mapa que eu mencionei agora no início, nós vamos trazer uma pessoa do signo de Áries, que tem o ascendente em Áries, e que tem, o ponto que ela perguntou, na verdade, um acúmulo importante na casa 10. E esse acúmulo é a roda da fortuna, que até é legal porque é um tema que a gente ainda não abordou aqui nas lives, pelo menos nos programas Mercúrio em Virgem, e a roda da fortuna junto com Marte e Quirón. Então, isso é uma configuração notável e Netuno. É uma configuração notável que, em primeiro lugar, nos leva a lembrar o que significa a casa 10. As casas astrológicas no mapa astral representam as áreas da nossa vida. E essas áreas da vida, elas são bastante amplas no seu significado. Então a casa 10 é a área da vida que corresponde ao trabalho, à carreira, à vocação, à nossa relação com o papel que exercemos na sociedade. Seja um papel escolhido por nós ou um papel que acaba se tornando possível devido às circunstâncias. Então, por uma razão muito simples, esse papel, ele ao longo da história, também mudou, o peso e o significado dele. Então, hoje, a gente associa, no mundo moderno, a casa 10 mais a trabalho, carreira, profissão. Não foi sempre assim. Mas esse papel, esse trabalho, carreira, profissão, que a gente associa ao significado da casa 10, nessa pessoa tem alguns pontos de reforço muito importantes, como, por exemplo, a roda da fortuna. Vamos começar com essa, que é o elemento novo que a gente não tinha falado ainda. O que significa a roda da fortuna? A roda da fortuna não diz respeito à fortuna material, não diz respeito à fortuna financeira, mas sim diz respeito ao sentido latino da palavra fortuna, que é boa sorte. Então, a roda da fortuna é um ponto no mapa onde nós vamos ter boa sorte, onde nós vamos ter os caminhos abertos para a realização dos nossos objetivos. Então, onde nós temos boa fortuna, normalmente a gente sabe que vai poder contar com ajuda. Normalmente a gente sabe que vai ter um bom karma de as coisas acontecerem com certa facilidade. E nessa roda da fortuna que a gente está falando, na casa 10, indica que a pessoa vai ter uma certa facilidade de se destacar no seu meio de trabalho. Ou seja, quem tem roda da fortuna na 10
nunca vai faltar trabalho. Mas o trabalho nunca vai ser um problema, vai ser um desafio às vezes, mas vai ser uma área com grande chance de nos dar realização. Então essa pessoa, que é uma pessoa jovem, né, ela mandou as suas perguntas e a Roda da Fortuna dá uma grande perspectiva positiva para ela em termos profissionais. A casa 10 dela começa em Capricórnio, o que já é o signo do trabalho, é um signo muito afim com a casa 10 e que também predispõe uma vida muito ligada ao trabalho. É uma pessoa que vai ser muito trabalhadora, vai ter muitas oportunidades de trabalho, que vai ter na sua profissão algo provavelmente estável. Né? Capricórnio provê estabilidade. E além da Roda da Fortuna indicar essa tendência a uma certa prosperidade de recursos e prosperidade de eventos, essa Roda da Fortuna está em tripla conjunção. Roda da Fortuna, Marte e Netuno. Bom, aí temos que interpretar de maneira, digamos assim, múltipla. Porque, por um lado, quem tem a Roda da Fortuna junto com Marte, puxa, os arroubos de boa sorte, de fluidez, eles vêm às vezes de maneira inesperada, de maneira rompante, de maneira, ainda mais porque está tudo isso aí em Aquário, né? Todo Roda da Fortuna, Marte, Netuno e Quirón, está tudo em Aquário. Então, a pessoa vai ter tendência a ter golpes de sorte e ter situações inesperadas que se revelam muito positivas e muito favoráveis para ela. Onde? No trabalho. Então, esse Marte também quer dizer outra coisa. Esse Marte também quer dizer que a energia, né? Marte nas casas indica onde que a gente coloca mais energia e onde a gente vai ter a nossa energia mais fluida, mais presente. Bom, Marte na casa 10, a pessoa vai ter que trabalhar bastante, vai ter que ralar, vai ter que colocar bastante energia no seu trabalho, mas ela vai ver os frutos, porque está junto com a Roda da Fortuna. Ela vai ter o prazer de enxergar os frutos do que ela plantou no trabalho. Então isso é um ponto muito positivo. Um dos grandes problemas do nosso mundo atual é nós não conseguirmos enxergar os frutos com clareza do nosso trabalho. A gente trabalha, faz um monte de coisas e não consegue ver aonde isso está levando. A gente não vê o benefício real, efetivo disso a curto prazo. E, bom, quando a gente tem esse aspecto no mapa, existe a predisposição a que a gente consiga enxergar, né? Apesar das dificuldades do nosso tempo e do nosso meio. Mas tem mais, se você levar agora, não. Mas tem mais, o Netuno está junto com essa Roda da Fortuna e com esse Marte. Então, além de ela poder contar com muita energia, muito pique, muita disposição, muita força para o seu trabalho, também ela vai poder contar com um elemento intuitivo, porque o Netuno está junto. O que é esse elemento intuitivo? Sabe aquela pessoa que quando trabalha acaba se envolvendo amorosamente com o que está fazendo, a ponto de ter uma visão clara, de através desse amor, desse envolvimento, ela enxerga as coisas que precisa, ela enxerga os caminhos a seguir e ela enxerga as soluções para os problemas que vão surgindo? Esse aí é o Netuno na 10, né? E também junto com Marte, junto com a Roda da Fortuna. Esse Netuno na 10, por si só, ele já é notável porque ele dota uma brilhante intuição da pessoa em relação ao que ela deve fazer. Ou seja, a pessoa vai deduzindo, vai intuindo, vai sacando os próximos passos. Entendam que é muito comum a gente ter dúvida em relação a isso. É muito comum a gente ter... a gente precisar estar muito atento para poder entender os próximos passos da nossa ação. E quem tem o Netuno na 10 consegue enxergar isso com mais facilidade. Então aproveita. Bom, fora isso, nós temos a questão na casa 10
alguns elementos, né? Então a primeira pergunta da nossa amiga de hoje é sobre esse acúmulo de planetas ou de aspectos na casa 10, sendo que esse acúmulo tem um nome na astrologia, talvez vocês saibam. Quando nós temos um acúmulo de 3 ou mais planetas ou pontos no mapa, chamamos de stellium. O stellium, né, que seria um acúmulo de estrelas ou corpos celestes, né, no caso, planetas. Esse acúmulo de planetas no mesmo lugar, ele dificulta a interpretação, porque o significado de cada um dos componentes acaba se diluindo numa mistura. Entretanto, sempre que há um stellium, há uma potencialização daquela casa, daquele signo, daquela energia que está sendo alimentada e nutrida pelo stellium é aumentado. Então isso é interessante porque a casa 10 acaba sendo, né, com 4 pontos, deixa eu confirmar, sim, acaba sendo a casa astrológica com mais energia no mapa dela. Então essa pessoa vai ter uma carreira importante, ela vai ter uma atuação na sociedade importante e ela vai ter uma tendência a prosperar, obviamente, e a se destacar através do trabalho. Então uma pessoa, embora seja uma moça jovem, ela tem uma excelente perspectiva profissional. E já vou para a segunda pergunta, mas ainda na primeira, nós falamos da roda da fortuna, de Marte e de Netuno, que formam os três uma mesma aglomeração. Mas tem mais, na mesma casa 10, um pouco acima, nós encontramos posicionado Quiron. Como vocês vão lembrar de lives anteriores, o Quiron é o nosso curador ferido. O Quiron ele fala da nossa regeneração das dores, ou seja, aquelas dores e desconfortos e situações que são incômodas. Mas se a gente encará-las como desafio, se a gente encará-las como oportunidade, ela sempre nos faz crescer. Então o Quiron mostra onde nós podemos crescer e nos desenvolver quando dermos atenção às nossas dores e aos nossos incômodos. Bom dia! Então, é muito importante o Quiron na 10, ele mostra que não vai ser fácil boa parte da ascensão dela. Mas com tanta força na 10 e mais, nenhum dos planetas ou pontos na casa 10 está mal aspectado. Estão todos fazendo um único trígono. Então, isso é muito bom, porque esse acúmulo faz com que a pessoa tenha uma excelente perspectiva de trabalho. Mas o Quiron em especial na 10, muitas partes da ascensão profissional dela não serão fáceis, mas ela vai enxergar depois que foram importantes e que fizeram bem para ela. As dificuldades fizeram ela crescer. Então é muito importante quando a gente tem um Quiron na 10. Vejam vocês, se também tiverem Quiron na 10, aproveitem as oportunidades de trabalho, aproveitem as oportunidades de ascensão no trabalho. Por quê? Porque depois vocês vão ver como foi bom, depois vocês vão ver como valeu a pena se esforçar para crescer. Então, o Quiron na 10, na verdade, ele é meio que uma promessa de um bom posicionamento no trabalho. E a força mais importante para que esse posicionamento se dê é a força da criatividade, da proatividade, que é o Quiron em Aquário. Então, Aquário é inovação, criatividade, proatividade. Então, é muito importante que esse Quiron seja interpretado dentro do conjunto das outras coisas que estão no mesmo signo e casa, mas a energia aquariana, pessoal, é tudo de bom, tá? E, bom, isso então é a primeira pergunta que eu recebi. A segunda, da mesma pessoa, do mesmo mapa, era em relação a outro acúmulo próximo ao ascendente. Essa pessoa tem Sol em Áries e ascendente em Áries. E o Sol quase alinhado com... Não, quase não. Alinhado com o ascendente. Mas um pouco para baixo, ou seja, na casa 1. Então nós temos uma pessoa com Sol em Áries, ascendente em Áries e Sol no ascendente na casa 1. Só isso aí já seria uma força do caramba.
porque é muito Áries, é muito fogo e é muita proatividade, né? Então, como este conjunto ali, né, do Sol também está com o nó do norte, que inclusive é o nome do nosso programa, Nó do Norte, não percam, toda semana tem. O Nó do Norte, ele está com uma excelente relação, porque é o Nó do Norte, a pergunta se referia, o que significa o Sol com o Nó do Norte, com o Vênus, também Vênus, aglomerados ali junto do ascendente, debaixo do ascendente. Bom, primeiro, o ascendente é o que representa o nosso nascimento, né? E é a nossa capacidade de ação, né? A nossa força de ação e realização, como nós nos mostramos ao mundo. E isso está com o Sol. Então, os dois pontos mais fortes do mapa, Sol e ascendente, estão juntos. Mas tem um terceiro ponto fortíssimo no mapa, que é o Nó do Norte, está junto. Bom, então eu já tinha comentado, mas reforço, essa pessoa tem uma excelente perspectiva de projeção pessoal. É uma pessoa que vai aparecer, que nasceu para brilhar, nasceu para fazer e acontecer, através da sua ação, através do seu trabalho, através da sua capacidade de realização. Então essa pessoa é muito empreendedora. E bom, apesar da tenra idade, é uma jovem, bem jovem, mas ela já demonstra na sua vida que tem essa grande proatividade. E essa pessoa, essa moça, ela tem uma excelente capacidade de conduzir e liderar. Não só porque Áries é líder, mas porque ela tem Sol em Áries, ascendente em Áries e Sol na casa 1 que é de Áries. Tudo isso é uma combinação poderosa para comandar. Só que além disso, ela não perguntou, mas eu percebi que além disso ela tem um trígono de toda essa galera com Plutão. E o Plutão em Sagitário, signo de fogo. Então, isso, digamos que reforça que toda essa grande capacidade de liderar, de proagir, de estar à frente dos processos, tudo isso está numa via aberta com o planeta do poder. E então, essa segunda pergunta eu respondo que além da capacidade de se destacar, da capacidade de proatividade, da capacidade de aparecer, além disso, nós também temos uma relação favorável com o poder. Tá? Então, vai ser o tipo de pessoa que vai se destacar pela capacidade de comando, de resolução de situações e pela capacidade de organizar o meio em que ela está conforme a vontade dela. Organizar o meio para que as coisas sucedam, aconteçam conforme a vontade dela. Então isso é, no mínimo, uma combinação poderosa. Então a pessoa foi alertada, está sendo alertada agora novamente. Mas tem mais. O Nó do Norte, que está alinhado com o ascendente também, ele indica um pouco do nosso destino, por assim dizer, né? O que a gente pode esperar em termos de tendências de vida, de encarnação, de missão de vida. Bom, o Nó do Norte alinhado com o ascendente em Áries, junto com o Sol, é muito sintomático de uma pessoa que veio para grandes feitos, veio para realizar coisas importantes. Talvez isso não fique de cara evidente, mas ao longo da vida a tendência é se mostrar que ela veio para fazer grandes feitos. Então, vamos aguardar os anos para ver quando, como e onde essa pessoa vai se destacar, porque é astrologicamente muito provável. Se ela aproveitar as oportunidades que a vida vai lhe dar, o que já está lhe dando, certamente ouviremos falar dela. Tá? Então, isso é a segunda pergunta que ela me trouxe. Mas eu ainda complemento essa segunda com um outro ponto. Ó. Junto com o Sol e o Nó do Norte, está alinhado no ascendente Vênus. Então, a pessoa que tem Vênus no ascendente, ainda mais nessa mistura, ela sabe se mostrar com carisma, ela sabe aparecer de modo agradável, ela sabe cativar.
Vênus no ascendente, a pessoa ela sorri e ela já agrada com pouca coisa. Então a pessoa que tem Vênus no ascendente, na casa 1, em especial, é uma pessoa muito venusiana, ou seja, o Vênus dela está na vitrine, está no cartão de visitas. Então, planeta do amor e da beleza. Nesse caso não importa tanto se é um Vênus exilado, porque está em Áries, né? Então ele está num signo que não favorece ele. Não importa tanto, porque ele está muito favorecido por todo o resto. Então, a leitura que se faz disso é que essa líder, essa comandante, essa pessoa muito ligada ao poder e ao trabalho e à realização eficaz das coisas, ela consegue fazer isso com suavidade, consegue fazer isso com simpatia, consegue se fazer obedecer sem autoritarismo. Então, de uma maneira muito, não vou dizer mascarada, mas de uma maneira muito que não parece que ela está sendo autoritária, ela está fazendo as coisas acontecerem sem forçar a barra. Isso é a diplomacia de Vênus, quando presente no ascendente. E eu queria completar, porque já que foram só essas duas perguntas, mas eu queria completar que essa pessoa também tem a Lua na casa 3. E para quem tem Vênus destacado, né, a Vênus e a Lua são os dois aspectos do emocional, são os dois lados da moeda das nossas emoções. A Lua na 3 a pessoa gosta de falar. A Lua na 3 a pessoa gosta de se expressar. E uma pessoa com habilidade de se expressar, uma pessoa, porque essa Lua também está fazendo sextil com o Sol. Então a habilidade de se expressar ou de mostrar quem ela é, de explicar as coisas, é muito intensa. E para alguém que tem tendência à liderança, ao comando, e tem tendência a destaque no seu meio, a habilidade oratória é muito importante. Então essa pessoa tem, através da fala, também uma grande capacidade de convencimento. Ou seja, eu até brinquei com ela, né? Essa pessoa é um perigo, né? Porque tem uma relação com o poder, com o convencimento, com o uso da palavra, liderança, é muito trabalhadora. Então, certamente ainda vamos ouvir falar dela, né? Porque é uma combinação realmente notável. Bom, hoje foi um pouquinho mais sintético, né? Nós tivemos apenas uma pessoa anônima e com duas perguntas, né? Eu reforço o convite a quem quiser participar. Tem um questionário, tem uma ficha que está disponível para todos ali no link da bio. Os interessados em trazer o seu mapa ou o mapa da sua preferência para serem analisados por mim ao vivo durante as edições do programa Mercúrio em Virgem, devem ir ali no link da bio, procurar ali, vai abrir uma página com opções. Uma delas é o questionário para participar do Mercúrio em Virgem. E ali vocês vão preencher, é bem simples, é bem rápido, e aí a gente vai fazer contato e combinar a participação. E dessa forma, vocês podem vir aqui ao vivo ou enviar as perguntas, os itens, os aspectos do mapa de vocês que vocês querem que eu interprete. Então, é uma consultoria gratuita de uma parte do mapa de vocês ou do mapa que vocês me trouxerem. Tá? Então, fica aberto o convite. Não poderia deixar de reforçar um outro convite. Nós estamos numa semana muito especial. Não só porque a Vênus entrou em Aquário, não é especial só porque é um final de lua cheia e nem porque o Mercúrio está retrógrado. É muito especial porque nós estamos na semana de mais uma turma, mais uma edição do nosso curso de astrologia. E ele está disponível desde anteontem. Então hoje é o terceiro dia que está disponível o nosso curso. Então, para finalizar, queria reforçar o convite para que vocês não percam essa edição, porque essa turma do curso de astrologia está com brindes e bônus especialíssimos. Então, se eu fosse vocês, não perderia por nada. Por quê? Nós vamos ter, para quem aproveitar este cavalo encilhado, nós vamos ter algumas promoções importantes. A primeira delas, tá, é
apareçam lá no link da bio e vocês vão ter as informações completas, tá? Mas essa turma vai ter uma promoção especialíssima, que é participar de uma aula mensal comigo. E essa aula mensal, todo mundo que adquirir o curso, tá, vai formar um grupo. É claro que é opcional, mas ninguém vai ficar de fora, né? Ninguém vai querer ficar de fora. Esse grupo, a gente vai se encontrar uma vez por mês para tirar dúvidas, tá? Então é uma consultoria gratuita, permanente, tá? Ao longo desse ano, essa turma vai se encontrar mensalmente. E para analisar os trânsitos do momento, nós vamos fazer isso juntos. Isso é um aprendizado de ouro que vocês todos vão poder utilizar para a vida de vocês. Vocês vão entender os trânsitos cada vez mais numa experiência conjunta, num estudo conjunto que nós vamos fazer. E essas aulas, aulas especiais vão ficar gravadas, porque elas vão valer ouro depois. Tá? Mas quem participar nessa turma de agora não vai ter custo nenhum. Tá? Então aproveitem e vai ser uma experiência muito legal. Vocês vão interagir com outros estudantes do meu curso que estarão aprendendo também e estarão desenvolvendo seus estudos e se ajudando. Tá? E eu ajudando a todos. Então, está feito o convite. Por alguns dias ainda está aberto o carrinho. Mais informações, cheguem ali no link da bio e corram, que vai ser por poucos dias. Tá bom? Essa é mais uma edição do meu curso de astrologia. Quem quiser aprender essa linguagem da natureza para viver melhor, para identificar os seus potenciais e transformá-los em realidades. Para isso, meus queridos, contem comigo. Eu ensino astrologia para quem quiser aprender. Por hoje era isso. Foi um privilégio ter estado com vocês. Nos encontramos amanhã com mais uma edição do programa Nó do Norte, onde nós mostramos os atalhos e os obstáculos na caminhada para aprender astrologia. Fica um grande abraço a todos e nos vemos amanhã. Até lá!